Artificial, não IA. IA você já ouviu falar, né? Pois é, IA é a sigla para inteligência artificial, né? Que está tendo aplicabilidade em várias áreas, inclusive agora na área de bares e restaurantes. Eles estão apostando agora também na inteligência artificial para aumentar também a produtividade dos negócios. Para falar sobre isso, a gente trouxe aqui um dos que já está usando isso, hein? É o Thiago Falcão, ele é integrante aí do Conselho Nacional da Abrazel Nacional e ex-presidente da Abrazel. A gente ligava para ele, né, durante a pandemia. Thiago, e aí, Thiago? E aí? Não, vai abrir, não vai abrir? Graças a Deus todo mundo, né, sobreviveu. Thiago está aqui para contar a história e agora uma bela história. O uso da inteligência artificial. Quer dizer que não bastava a inteligência de vocês, agora a artificial também ajuda, Thiago? Bom dia. Bom dia, Thiago. Bom dia, com toda certeza. Ela chega com um propósito muito claro, que é o ganho de produtividade e a gente ter mais agilidade em relação à execução das tarefas e com isso a gente ganhar mais tempo para que a gente possa gerir o negócio de uma forma mais eficiente, para que os nossos colaboradores também consigam ter uma qualidade de trabalho melhor. E aí a gente tem várias aplicações, desde a base gerencial à base de chão de fábrica, vamos dizer assim, em relação à inteligência artificial para restaurantes. Vamos dar exemplo aqui na prática, como é que os restaurantes já pensam e alguns já utilizam a inteligência artificial do atendimento à cozinha? Tá. Pegando isso, assim, antes de mais nada, eu queria falar de 2 pontos. Hoje, dentro de uma pesquisa da Abrazel, cerca de 30% dos restaurantes já utilizaram de alguma forma inteligência artificial. Isso é um dado até bom, tá? Até foi surpreendente para mim. Só que tem um dado muito importante, que eu acho que vale para todos os setores, que é a questão da produtividade do brasileiro. O brasileiro, ele é muito menos produtivo do que a média mundial. E para isso, a gente está tendo uma grande oportunidade, que é essa questão da inteligência artificial. E aí eu vou trazer na prática de que forma a gente consegue fazer isso. Vou dar um exemplo de uma ficha técnica. Enquanto uma nutricionista, de forma tradicional, ela levaria aí horas para preparar uma ficha técnica, coletar informação, planilhar, fazer o modo de preparo, calcular as calorias totais dessa receita, hoje, através de comando de voz, fazendo um prompt através de comando de voz, ela consegue ditar o que está acontecendo dentro da cozinha, em cerca de 5 minutos, dar o modo de preparo, ingredientes totais, transformar aquelas unidades medidas, uma colher, meia cebola, em unidades padrão para restaurante e consegue, inclusive, trazer o total de calorias em relação a essa receita. Então, o que eu ia fazer em 1 hora, 2 horas para poder preparar, em 5 minutos, através de um comando, eu consigo ter o resultado. Essa é uma das aplicações. Vou falar aqui também de outra situação que sempre é uma preocupação para quem tem negócio, e no caso de alimentação também. Você pode gerenciar perdas, por exemplo, evitar que haja perdas aí no processo de elaboração dos pratos, porque naturalmente, né, onde tem o ser humano, de repente ali tem um dia que ele não está tão inspirado, tem uma perda maior. Mas aí com o apoio da inteligência artificial, você procurar reduzir ao mínimo essas perdas? Perfeito. Eu acho que tem 2 pontos aqui que eu posso citar em relação a essa questão da inteligência artificial, em relação à perda de produtividade individual de cada pessoa. O primeiro ponto é uma tecnologia que essa daí ainda está em fase de vamos supor, ter mais proximidade com os restaurantes, que é a questão da inteligência artificial monitorada por câmera. Pelas câmeras, hoje, já tem testes, inclusive dentro do Brasil, fazendo o nível de produtividade por trabalhador em relação de acordo com como ele se comporta em relação à imagem, inclusive de não conformidade em algumas questões. Se tiver alguma coisa suspeita, a inteligência artificial consegue sinalizar sobre aquele momento na câmera. Se tiver um uso indevido de um cupom que o cliente trouxe, ele consegue detectar através de câmera. Esse é um dos usos. Um outro uso, que é a inteligência artificial, não necessariamente com a tecnologia que a gente está vendo agora, que é mais recente, que é generativa, que é uma que já tinha há mais tempo, que é o cruzamento de dados através de BI. Esse daí já existia, só que era muito caro. Só que hoje ela está muito mais barato. E aí o que é que eu consigo em relação a isso, trazendo de forma prática aqui? Eu consigo hoje cadastrar todas as minhas fichas técnicas dentro de um BI desse, cruzar com as informações de venda, cruzar com as informações de compra e dizer onde não está conforme sobre algum item. Um exemplo, se eu trabalho com creme cheese dentro da minha preparação,
eu consigo, dentro daquela semana, ter um alerta, dizendo, Tiago, você comprou 20 creme cheese, mas pelas suas receitas era só para você ter usado 10. E aí eu consigo, de forma mais assertiva, ir diretamente do colaborador, o que é que está acontecendo? Você está botando mais? A gente está comprando algum produto que está perdendo? Isso é interessante, viu? É porque ele vai redirecionar. Do mesmo jeito que tinha um excesso de um, podia estar faltando o outro. Você vem cá, por que a gente está comprando tanta cebola, né, para reposição? Se ela não estraga tão fácil, se tivesse uma boa acomodação. Então, quer dizer, há todo esse critério de aplicabilidade. A minha curiosidade é saber o seguinte: você vai ter que formar o seu pessoal para operar com essa IA, com a inteligência artificial, ou é um processo natural de integração com a sua equipe ali? É uma pergunta importante. Na verdade, a inteligência artificial, ela tem várias camadas. Quando a gente vai para um BI desse, que é o banco de dados, né, com objetivo de negócio, geralmente as aplicações elas já vêm de forma mais mastigada. Chega uma equipe técnica, faz a junção dessas informações e através daquilo ele traz indicadores que são fáceis em relação a você ler. Vou dar um exemplo. Quando a gente estava conversando com um proprietário do dono de restaurante, inclusive dentro disso aí já teve uma aplicação diferente para o BI. Ele me trouxe o seguinte ponto: Tiago, a gente utiliza dentro do nosso negócio uma tabela de Excel que a gente vai botando todos os dias o que o nosso garçom está vendendo, quantas sobremesas ele está vendendo, quantos cafés ele está vendendo. Em cima daquilo eu trabalho semanalmente o direcionamento do gerente do que ele tem que fazer. Dessa conversa, conseguimos colocar dentro de um BI a informação em tempo real para o gerente dele. Então, em tempo real, ele sabe que o José não está vendendo tão bem a sobremesa como deveria em relação à meta. Então, o gerente, dentro da execução do serviço, através do celular, consegue dizer: José, você está precisando vender mais sobremesa. Acelera esse processo. Você já ofereceu aquela mesa? Então, de uma forma bem prática, como a gente consegue trazer para o chão de fábrica a parte da execução da inteligência artificial. E aí tem um ponto muito importante que a Brasel está falando isso de forma nacional, que é tentar trazer isso para todo mundo. Porque tem um ponto muito importante quando a gente fala em ChatGPT, que é o que o pessoal está mais ouvindo aí, né? Que é a inteligência artificial, que a gente dá o comando, ele traz a informação. Isso tem que ser disseminado com a minha cozinheira, com o meu garçom, para que ele use dentro do dia a dia dele. Então, um dos objetivos com essa questão da inteligência artificial é que o dia, quando ele chegar em casa, se torne mais leve, que o dia dentro do trabalho se torne mais leve. Inclusive, eu recebi até uma pergunta falando sobre isso, se com esse processo a gente não ia ter um grau de demissão dentro dos restaurantes. E eu, assim, dentro de uma avaliação, lógico que pode existir casos como a McDonald's, que botou totens de autoatendimento e vai ter um processo de automação que tem uma redução, mas eu acho que muito mais do que esse processo de redução de pessoas, vai ter uma melhora na entrega do serviço prestado. A gente sabe que bares e restaurantes, cada vez mais, ele vem achatando a sua lucratividade por conta da inflação, por tudo que a gente vive dentro de casa, energia elétrica muito cara. E aí, com esse processo, a gente consegue fazer com que nosso colaborador ele tenha melhor qualidade de trabalho, ele entrega um serviço de melhor qualidade. Então, sendo muito sincero, eu acho que a gente está num período em relação à evolução de forma mundial, que a gente vai trazer mais qualidade para o trabalhador e vai trazer mais produtividade para os estabelecimentos. É importante pensar na inteligência artificial como um investimento, e esse investimento, aí eu pergunto, pode ser feito de forma gradual ou por setor ali no seu restaurante, ou é importante que você já tenha um foco do que você quer para a aplicabilidade da inteligência artificial no estabelecimento? Hoje ela está até de forma gratuita. Se a gente for falar sobre essas inteligências generativas que a gente dá comando, hoje tem soluções, inclusive, gratuitas com ótima qualidade, um nível super alto. Então, já dá para a gente utilizar sem você ter custo em relação aos restaurantes. Um BI, por exemplo, que antes custaria R$1.000, R$1.500, R$2.000, R$3.000 para um estabelecimento, hoje com R$200 você consegue fazer uma contratação de um BI que traz várias informações para você, fazendo a inteligência artificial trazer informações de dados. Então, hoje ela está muito acessível. Então, acho que o primeiro ponto para um estabelecimento é trazer alguém que entenda sobre isso, colocar quais pontos tem de melhorias, que aí não necessariamente precisa ser só a inteligência artificial, tem a parte da automação também, que pode se conectar à inteligência artificial, e a gente conseguir um resultado muito mais rápido. Quando eu falo em automação, por exemplo,
Antigamente, para a gente ter um totem de autoatendimento, custaria R$ 1.500, R$ 2.000 mês, ou um investimento de 15, 20 mil reais. Hoje, com R$ 400 você consegue alugar um totem de autoatendimento para ser um transbordo em relação à sua fila do caixa, que por horas termina sendo uma fila maior, e aí tem uma opção para o cara que quer adiantar, poder fazer um totem de atendimento e não ir para a fila convencional. Não fazer, né? E a prova de que a inteligência artificial está em alta, o Tiago está falando e está aparecendo também na televisão atrás aqui do estúdio, porque foi pauta da TV Gazeta, é o assunto do momento. Então você que agora está se preparando para entrar no mundo da gastronomia, de trabalhar também em bares e restaurantes, está possivelmente já na próxima temporada, aí 2024, 2025, a inteligência artificial estará mais presente também no universo dos bares e dos restaurantes. Queria agradecer a sua presença aqui, sempre gentileza em atender também a participação dos jornalistas da OAM. Conversamos aqui com o Tiago Falcão, integrante do Conselho Nacional da Abrazel e ex-presidente da Abrazel Alagoas. Caso a gente tenha deixado de explorar algo que você considere relevante, mensagem final, palavra final é sua, Tiago. Não, eu acho que o mundo vive uma nova era. Essa nova era tá para acontecimentos como a descoberta do fogo, da roda. Então a gente vai viver algo maravilhoso a partir de agora. E aconselho a todos que se aproximem, não somente bares e restaurantes, mas você dentro de casa, entenda de que forma isso pode impactar a sua vida e fazer com que isso traga uma melhor qualidade de vida para vocês. Eu acho que é essa a mensagem que eu quero deixar. Valeu, show de bola. Isso. Valeu, né, Thaís? Muito bom. E é conforto também para quem frequenta. É bom para a produtividade dos bares e restaurantes, mas é conforto para a gente, enquanto cliente, de sentar numa mesa e ter ali um restaurante, um estabelecimento que se preocupa com a automação, que vai ter uma produtividade, vai entregar o meu pedido de forma mais rápida, de forma mais correta, porque existe ali uma redução do percentual de erro também de pedido com a inteligência artificial. Então, é muito bacana.